Continuando. O ser humano, nos diz Joana, é herdeiro da sua história antropológica, fixado nos atavismos das experiências vivenciadas durante as fases primeiras do seu desenvolvimento. Por ser igualmente psicológico, desdobra todos os potenciais que possui em latência e arrebenta as amarras ancestrais a fim de libertar o eu adormecido, escravizado aos instintos, escravizado pelo ego. Olha que coisa graciosa. O ser humano é herdeiro da sua história antropológica. Essa história antropológica, ela, já dissemos e vamos repetir. André Luiz, com muita propriedade no livro Libertação, ele nos fala da experiência da consciência no ser humano. Mais de 40 mil anos a experiência reencarnatória. Então imaginemos nós quantos e quantos registros nós trazemos na nossa mente. Portanto, para que a gente possa galgar novos patamares, nós precisamos deixar de algumas coisas, né? E essas experiências sucessivas, como nos narra André Luiz neste livro, são experiências expiatórias. Não são experiências angelicais, experiências de um espírito angelical, não. Experiências expiatórias, aonde o indivíduo volta para expiar seus próprios erros, não é? Por ser igualmente psicológico, desdobra todos os potenciais que possui em latência e arrebenta as amarras ancestrais, a fim de libertar o eu adormecido, escravizado pelos instintos. Olha que dosinha. Nós sempre tivemos, porque nós somos espíritos eternos, né? Espíritos eternos, criados simples e ignorantes. Então nós trazemos em latência a divindade. Dentro de cada um de nós se encontra o divino. O divino é aquela criatura de origem real, divina, e que busca a libertação. É como Joana diz aqui, escravizado pelos instintos do ego, o eu, né? Impõe-se para o cometimento todo o curso largo de realizações pessoais, íntimas, de análise e avaliação de conteúdos para a eleição daqueles que são imprescindíveis à vitória, em detrimento dos demais que se apresentam afligentes. É momento de separar o joio do trigo. Neste trabalho de separar o joio do trigo, é fundamental que nós tenhamos muita atenção. Atenção por quê? Para não cometermos o mesmo erro que cometemos no passado. Qual o erro do passado? Nós semeamos o joio junto com o trigo. O que acontece? Quando nascem, os dois são iguais. A fase germinativa não se distingue o que é o joio e o que é o trigo. Só vai se distinguir na infrutescência. Aí o que acontece? É perda da semeadura, porque você vai colher joio no meio do trigo e na hora de vender
vai estar o quê? Comprometida a safra. Então, nestas momento de separação, de escolha, o ser precisa estar extremamente atento e vigilante, né? Impõe-se para o cometimento todo um curso largo de realizações especiais íntimas, de análise e avaliação de conteúdos, para a eleição daqueles que são imprescindíveis à vitória, em detrimento dos demais que se apresentam afligentes. Você vê, ele tem que escolher aqueles que vão fazer com que ele tenha vitória sobre a deficiência. Do contrário, ele vai escolher o fruto deficiente. Disciplinando-se a mente e a vontade, disciplinando-se a mente e a vontade, compreendendo-se que a proposta da vida é a marcha para a unidade, sem perda de quaisquer valores conquistados, o si desenvolve-se enquanto o ego desagrega-se. Esta é a meta. Desenvolver o si e desagregar o ego. Para o que a gente adquira libertação. Só vamos conseguir libertação quando nós conseguimos fazer esta separação, joio do trigo. Nesta separação de joio e trigo, nós só vamos semear o trigo, onde nós só iremos colher trigo. E o joio a gente atira-se fora, porque é uma erva daninha, não é? Só vamos fazer isso quando adquirirmos a maturidade psicológica. Nossa, Francisco, mas quando que nós vamos adquirir essa maturidade psicológica? Quando nós estabelecermos um campo de vontade superior a que nós temos. Nossa vontade é muito frágil, nossa vontade é muito pequenina. Precisamos robustecê-la, fazê-la dominante, aonde ela prevalece e exerce domínio junto à vontade do ego. Porque nós temos a vontade do eu e nós temos a vontade do ego. A vontade do eu tem que ser superior. A vontade do eu é aquela vontade que é libertadora, ela é iluminadora, ela é positiva, ela é saudável. A vontade do ego, ela é escravizadora, ela é egoísta, ela puxa-nos para baixo. Então, é fundamental que nós façamos essa distinção. O que é que eu ambiciono para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Já é tempo de nós termos isso firmemente dentro de nós mesmos, sabendo o que nós ambicionamos, o que nós queremos e nos apliquemos afanosamente para essa conquista, para a obtenção deste patamar, não é? Do contrário, ficaremos ainda à mercê dos valores do ego, sem termos a vontade e o trabalho de desagregá-lo. Precisamos desagregá-lo. O ego é necessário que a gente desagregue ele do si, do self, aniquilar a potência, não aniquilar o ego,
aniquilar a sua força sobre nós. Mesma coisa quando nós tomamos não é o meu caso, mas sempre vejo a minha esposa pedir o remédio, me dá umas gotinhas lá para dor de cabeça, né? Então, ela recebe a gotinha para diminuir a dor de cabeça, ela elimina a dor de cabeça. A cabeça continua lá, a preocupação está lá, mas a dor eliminada é o que tem que se fazer com o ego. O ego permanece, está lá, só que está sob o domínio do analgésico. Voltaremos.